Olá, concurseiros de plantão. Aqui que vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Tudo bem com os senhores? Comigo está tudo ótimo, pois afinal de contas, hoje nós iniciamos então o nosso terceiro módulo desse curso completo de auditoria e fiscalização de contratos de TI. Nesse módulo, né, claro, nós estamos dando continuidade aos dois últimos módulos, né? E a minha pretensão é que nós trabalhemos aqui então com o planejamento do contrato, né, essa parte 2 do planejamento do contrato, como foi acordado aí no nosso finalzinho aí do nosso segundo módulo. Vamos trabalhar aqui também com seleção do fornecedor e gerenciamento do contrato, propriamente dito. Esse é um curso completo para os senhores que estão começando por esse módulo e é um curso completo. O que a gente pode esperar dele? Justamente, né, o que todos sabem, 75% a 80% de teoria e de 20% a 25% de exercício. Aqui embaixo tenho meus contatos, ok? Apresento para os senhores meus contatos. Professor.gabrielpacheco@gmail.com é o meu e-mail. Meu Twitter é twitter.com/gabrielf de faca Pacheco. Meu perfil na Itinerante é www.itinerante.com.br/profile/prof. Gabriel Pacheco. E tudo que os senhores precisarem saber sobre a parte logística, pagamento, enfim, tudo que os senhores imaginarem, problemas na disponibilização da aula, no armazenamento, enfim, o que vocês precisarem saber de informações da parte logística, comercial, financeira e de alocação dessas aulas, eu vou solicitar que os senhores entrem no site www.provasdti.com.br e postem suas dúvidas, seus problemas aqui nesse site. A equipe do Provas GTI estará de prontidão aí para poder. Aqui do ladinho esquerdo da tela apresenta a logo do Itinerante, né? Que afinal de contas é a equipe a qual eu faço parte. Sou coordenador, né, dos cursos presenciais dessa equipe, a Itinerante a nível nacional. Inclusive, se quiserem trabalhar com algum tipo de curso presencial na sua cidade, é só entrar em contato comigo. Logo abaixo tem também o meu blog, www.tiparaconcursos.net, e do ladinho aqui nós temos a publicação do meu grupo no Facebook. É um grupo que eu criei justamente para que a gente possa sentar, discutir todo e qualquer tipo de dúvida, publicações, novidades da área de tecnologia da informação para concursos públicos. www.facebook.com/groups/TI para concursos. Bem, nossa programação desse módulo é bem simples. A gente vai trabalhar com as características do curso de forma bem rápida, o nosso conteúdo programático do módulo, teoria e exercícios, e sempre alterando entre teoria e exercícios. O que os senhores vão detectar simplesmente nesse módulo é que o quantitativo de exercícios simplesmente diminui. O quantitativo de exercícios simplesmente diminui porque ele diminui simplesmente porque a gente já trabalhou com a maioria dos exercícios no momento oportuno no qual a gente precisava. Ou seja, temos aqui agora na nossa mão aproximadamente 20%, 25% das questões que caem efetivamente em concursos públicos no que diz respeito à auditoria e fiscalização de citações de contratos de TI. O restante já foi trabalhado anteriormente. Tá certo para vocês, gente? Então, tudo bem. Vamos continuar aqui, tá? Ah, só uma coisa. Eu gostaria que os senhores observassem que os cursos futuros, com o objetivo de especializar vocês, alunos das respectivas bancas, ainda serão gravados. Esse aqui é um curso teórico, de forma bem abrangente, que fala sobre todos os tópicos, todas as bancas, mas enfim, não especializa aí o aluno para poder resolver exercícios de uma banca específica. Bem, aqui eu vou passar bem rápido por esse slide, porque na verdade existem pessoas que com certeza estão começando por esse slide assistir às minhas aulas, mas quem já conhece, por favor, acelere aproximadamente de 30 a 40 segundos, que você não vai perder seu tempo vendo novamente. Esse curso ele é dividido em videoaulas de 20 a 30 minutos aproximadamente. Os módulos são divididos de 4 a 8 horas aproximadamente. Vocês vão ver que inclusive esse módulo especificamente ele vai ser um pouco maior do que os normais que eu tenho gravado de 4 horas, justamente porque não tem motivo aparente para que eu segure o conteúdo e tente gravar um módulo adicional. Então os senhores vão ver que simplesmente esse módulo vai ser um pouquinho maior. Os senhores terão direito aos slides utilizados em todos os módulos, inclusive não só os slides em branco, mas também os slides marcados. Para quem já trabalhou comigo em alguns cursos anteriores, sabe que eu gosto de trabalhar aqui com algumas ferramentinhas. Então, como os senhores já sabem, né, se os senhores receberem a sua
seus slides, né, os senhores vão ver que simplesmente toda essa parte de escrita, né, marcação e tudo mais vai estar também num jogo de slides diferenciados. Nossos módulos são divididos de acordo com os atuais editais publicados e os futuros editais previstos. São módulos teóricos com resolução de exercícios, conforme eu já disse, e os módulos futuros serão voltados somente à resolução de exercícios das principais bancas, como ESAF, CESP, FCC, Sesgran Rio e FGV. Vou começar, inclusive, já com o CESP. Isso eu já deixo avisado para os senhores, para que os senhores se fiquem aí até um pouco ansiosos, se preparem um pouquinho, porque eu vou começar realmente a trabalhar esse curso de resolução de exercícios especificamente pelo CESP. O pessoal me pergunta frequentemente, professor, de onde você tira todo esse conteúdo que você traz para a gente, tanto em sala de aula quanto também aqui no curso, né, gente, de resolução de exercícios. E eu digo para vocês, eu trago simplesmente desses sites aqui, www.tcu.gov.br, www.planalto.gov.br e planejamento.gov.br. Tudo que vocês precisam, absolutamente tudo que vocês precisam, está dentro desses 3 sites. Claro que aqui eu trago para vocês tudo de uma forma bem mastigadinha, né? E trabalhando da forma mais direta possível para que vocês entendam, afinal de contas, o que está acontecendo. Nosso conteúdo programático. Nós veremos, então, que a gente já trabalhou até o presente momento com o que? Só para a gente poder lembrar, tá? Começando já aqui uma revisão básica de conteúdo, a gente já trabalhou com o histórico da licitação e auditoria de contratos de TI, trabalhamos com a legislação e conceitos básicos aplicáveis à auditoria de fiscalização de contratos de TI, e os senhores vão ver que é bem interessante que justamente nesse tópico aqui, nós teremos o quê? Nós teremos justamente todo o embasamento do que a gente precisa saber da parte legal e justamente a forma que essa parte legal incide para a gente onde? Isso, senhores, justamente os senhores já estão maduros nesse momento para poder saberem, dentro da seleção do fornecedor. Exatamente. Essa legislação que foi mostrada aqui para vocês, ela incide em 90% onde? No processo licitatório propriamente dito. Professor, agora eu entendi por que o enfoque que a gente deu tão grande lá dentro do primeiro módulo. Justamente, gente, porque vocês precisam saber como acontece o processo licitatório. Vocês precisam saber, afinal de contas, qual lei que dá embasamento ao processo licitatório, como ele é realizado dentro da área de tecnologia da informação. Trabalhamos aqui também com que? Princípios aplicáveis à auditoria e fiscalização de contratos de TI. E o que eu disse para vocês? Lembram-se disso? 30% das questões podem ser resolvidas sabendo a aplicação desses princípios, ok? Trabalhamos com a legislação aplicável à auditoria e fiscalização de contratos de TI propriamente dito, onde a gente reforçou, inclusive, o que a gente trabalhou ali naquele segundo tópico, lembraram-se disso? E trabalhamos com tópicos relacionados à gestão de TI e ao planejamento de TI. Iniciamos aqui, né, de uma forma bem enfática, para falar a verdade, o planejamento de contratos de TI. E agora a gente entra no quê? A gente entra justamente, gente, na parte avançada do planejamento da contratação. Vimos no módulo anterior todo o planejamento da contratação em uma visão de processo. O senhor falou justamente que nesse módulo a gente ia trabalhar de forma mais avançada o tópico planejamento da contratação. E não mentir, vocês vão ver que a gente vai destrinchar aqui SLA, a gente vai destrinchar aqui o edital, a gente vai destrinchar aqui a minuta de contrato propriamente dito, os critérios de seleção de fornecedor e coisitas do gênero que a gente precisa saber para um bom planejamento da contratação. Entraremos também na seleção do fornecedor, vocês vão ver que vai ser um tanto quanto rápido, porque nesse momento a seleção do fornecedor nós já temos todo o embasamento necessário trabalhado justamente aqui no nosso segundo tópico e nesse nosso quarto tópico aqui, lembraram-se disso? Ok? Trabalharemos com o gerenciamento do contrato, o registro e notificação de irregularidades e penalidades e sanções administrativas. O tópico Guia Prático para a Contratação de Soluções de TI será objeto de um próximo módulo. Começando efetivamente com a nossa parte aqui teórica, né? Já dei todo o embasamento aqui para os senhores do que os senhores podem esperar desse módulo, o que eu vou aplicar para os senhores nesse módulo, o que eu vou ministrar para os senhores nesse módulo. E agora a gente começa, na verdade, a falar sobre o quê? Sobre SLA. O que é SLA, professor?
SLA, gente, é acordo de nível de serviço. A gente apresenta normalmente nas aulas a sigla SLA, justamente para que a gente não confunda simplesmente com a Agência Nacional de Saúde, porque senão ele ficaria como o quê? Ficaria como ANS. É bem simples, olha aqui, ó. Se a gente for olhar, né, a gente está falando simplesmente de algo que vai começar com acordo, olha lá, de nível de serviço. Vai ficar como ANS, não vai ficar legal para a gente poder trabalhar, principalmente, né, em documentos dentro da administração pública. Então vamos lá, vamos continuar aqui então. Por quê? Primeiro ponto que a gente tem que saber. Esse documento, gente, ele tem sua origem necessária do nosso conhecimento aqui dentro da área de contratos de tecnologia da informação, auditoria, fiscalização e licitações de contratos de tecnologia da informação, dentro do termo de referência ao projeto básico, que é justamente o que? Isso mesmo, o último tópico que a gente tratou lá dentro do planejamento da contratação. Esse tópico especificamente, os senhores vão ver que ele é objeto fortemente tratado no contexto da IN 02 e necessita da nossa imensa atenção no que diz respeito ao seu entendimento, pois irá subsidiar inclusive a fase de planejamento descrita na IN 04, conforme nós já vimos anteriormente, visto que sua utilização no momento da adequação da prestação do serviço e da qualidade esperada. Eu preciso me preocupar com o que quando eu falo em acordo de nível de serviço? Eu preciso me preocupar justamente com a utilização deste documento no momento da adequação da prestação do serviço e da qualidade esperada. Os senhores vão ver que, inclusive, nesse momento, nós começamos a efetivamente entrar de forma muito mais integral na IN 02 no que diz respeito à necessidade que a gente tem para entendimento da IN 04. De agora em diante, vocês vão ver que no curso eu começo a tratar muito mais dos tópicos relacionados a N02 do que eu estava trabalhando anteriormente. Um acordo de nível de serviço, gente, um ANS, ou um Service Levels Accord, SLA, é um instrumento que serve para o que especificamente? Ele é um instrumento para gestão das expectativas. Olha isso aqui que interessante, tá? Ele é um instrumento para gestão das expectativas em relação ao contrato. Eu vou até marcar isso aqui para a gente agora. Ele é um instrumento para a gestão das expectativas em relação ao contrato. Ou seja, nós temos aqui então o nosso contrato, nós temos o edital e nós temos o que? O SLA. Como é que eu tenho que interpretar onde cada um deles entra? É bem simples, gente. O meu edital, ele vai trazer para mim o que? Olha, a minha contratação ela tem que ser feita nesse formato. O meu contrato ele vai trazer o que? Olha, eu espero que você me forneça isso. E o meu acordo de nível de serviço? A minha expectativa em relação ao que está sendo contratado é essa. É essa interpretação que eu preciso ter. Fica legal para os senhores entenderem nesse formato? Beleza, então. Sua meta, gente, consiste em quê? Em definir uma estrutura para a gestão da qualidade e quantidade dos serviços entregues e acaba por atender a demanda contratada a partir do entendimento claro dos compromissos firmados entre cliente e fornecedor. Um entendimento comum do que se é esperado daquilo que está sendo fornecido. Simplesmente isso. Ou seja, ele vai definir para mim uma estrutura para a gestão do que? Da qualidade e da quantidade dos serviços entregues. E vai garantir o que para a gente, então? Ele vai garantir também que ambas as partes irão utilizar os mesmos critérios para avaliar a qualidade do serviço prestado e também como parâmetro do pagamento dos serviços e eventuais punições em decorrência de descumprimentos do acordo. Professor, o senhor quer dizer, então, que já vem aqui para dentro também não só os critérios específicos de avaliação igualitária do que deve ser fornecido pelo cliente para que o fornecedor consiga fornecer aquilo que ele está esperando, mas também vem as eventuais punições em decorrência do descumprimento do acordo? Perfeitamente, gente, vem aqui dentro também. Vamos lá então, continuando, vou trazer a citação aqui para vocês, essa citação do acordo de nível de serviço dentro da IN 02. A gente vai ver que no seu anexo primeiro a gente tem lá acordo de nível de serviço, ANS. Para os fins dessa instrução normativa, é um ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o provedor de serviços e o órgão contratante, que definem bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações do pagamento. Poxa, professor, eu preciso saber dessa definição? Você precisa saber do entendimento dela, tanto que eu vou marcar essa definição aqui para vocês, ó.
para que vocês consigam, por favor, gente, desdobrá-la em tópicos específicos nesse seu mapa mental que você está desenvolvendo. Isso, mapa mental, gente, é uma ótima ferramenta. E olha aqui, estou marcando para vocês justamente para que não passe batido a necessidade que eu acredito que vocês vão ter de entender essa definição conforme nós trabalhamos aqui nos tópicos anteriores. E claro, né, para poder comprovar para vocês de onde vem a citação de utilização, afinal de contas, do acordo de nível de serviço. Ou seja, é um ajuste escrito, anexo ao contrato, entre provedor de serviço e órgão contratante. Define bases compreensíveis, tangíveis, ou seja, bases medíveis, tá bom, gente? Tem que ser medida de alguma coisa, objetivamente observáveis e comprováveis. Os níveis esperados de qualidade. Agora, nesse momento, nós precisamos saber quais são as diretrizes para que eu consiga utilizar o meu acordo de nível de serviço. E as diretrizes do acordo de nível de serviço, elas são trazidas justamente na nossa IN 02 de 2008, em seu artigo 17. Olha lá o que o texto traz para a gente. Quando for adotado o acordo de níveis de serviço, este deverá ser elaborado com base nas seguintes diretrizes. Vamos lá, então? Aqui vai ficar um pouquinho nostálgico, mas a gente consegue aqui ir comentando cada um dos tópicos, tá? Mas eu preciso apresentar para vocês justamente o que a própria instrução normativa nos apresenta. Nos traz, né, na verdade. Antes da construção dos indicadores, os serviços e resultados esperados já deverão estar claramente definidos e identificados, diferenciando-se as atividades consideradas críticas das secundárias. Ele está trazendo para a gente o quê? É bem simples. Antes, gente, de eu dizer o que eu preciso medir, lembra que a gente trabalha com ideais tangíveis dentro do acordo de nível de serviço? Ok. Antes de eu dizer para você o que eu preciso medir aqui dentro do meu serviço que está sendo prestado, eu preciso do quê? Eu preciso, gente, que os resultados esperados estejam claramente definidos. E mais ainda, que as atividades críticas sejam diferenciadas das secundárias. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, lembra quando eu comentei com vocês anteriormente que atualmente nós precisamos ter o quê? A informação como principal ativo, né, da minha organização. Não foi isso que eu brinquei com vocês lá nos primeiros módulos? Nos dois anteriores, né, na verdade? Sim, gente, isso não foge à realidade. Por quê? Porque nesse momento a gente tem então que níveis de criticidade sendo definidos dentro de um documento específico, que vai ser o meu acordo de nível de serviço. Número 2. Os indicadores e metas devem ser construídos de forma sistemática, de modo que possam contribuir cumulativamente para o resultado global do serviço e não interfiram negativamente uns nos outros. O que ele quer dizer? Quando se define indicadores e metas específicas, às vezes as pessoas se confundem e começam a colocar, gente, indicadores e metas de serviço que cruzam conceitualmente um tópico com o outro. E isso não é legal. E pior ainda, se você trabalhar isso de forma negativa, né? Interferindo negativamente uns nos outros. Número 3. Os indicadores devem refletir fatores que estão sob controle do prestador do serviço. Ou seja, não adianta eu colocar indicadores dentro do meu SLA que simplesmente o meu prestador de serviço não consiga controlar. Número 4. Previsão de fatores fora do controle do prestador que possam interferir no atendimento das metas. Ok? Vocês veem aqui que fora do controle do prestador, ele fala o seguinte, olha, os indicadores devem refletir aquilo que está sob o controle do prestador, mas em contrapartida você pode também ter o quê? Você pode ter o quê? Previsão de fatores específicos que estão fora do controle do prestador. Número 5. Os indicadores deverão ser objetivamente mensuráveis, de preferência facilmente coletáveis, relevantes e adequados à natureza e característica do serviço e compreensíveis. Número 6. Evitar indicadores complexos ou sobrepostos. Foi o caso que eu citei anteriormente, né? É chato quando você coloca indicadores que simplesmente aquilo que está sendo medido está cruzando um indicador em cima do outro. Pior ainda se estiver sendo cruzado de forma negativa, fica péssimo. Número 7. As metas devem ser realistas e definidas com base em uma comparação apropriada. Número 8. Os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no acordo de nível de serviço, observando-se o seguinte, olha que interessante esse tópico, esse item, que agora a gente começa a fazer o quê? A gente começa justamente a vincular o pagamento daquilo que é executado, certo, pelo nosso fornecedor, de acordo com o atendimento de metas específicas que eu tenho no acordo de nível de serviço.
Não fica bem bacana para a gente controlar, nesse momento, inclusive como administrador, como gestor público, a forma como a gente vai pagar as coisas ou não? A. As adequações dos pagamentos estarão limitadas a uma faixa específica de tolerância, abaixo da qual o fornecedor se sujeitará a sanções legais. O que ele quer dizer aqui? É bem simples. Dentro do meu acordo de nível de serviço, ele vai ter que simplesmente trabalhar com a seguinte ideia. Olha, se estiver trabalhando com uma disponibilidade de 99,8% e o serviço considerado crítico, você vai receber X da tua contratação. Se você começa a baixar a minha disponibilidade, como por exemplo a 98%, me desculpa, você simplesmente vai trabalhar dentro de uma faixa, entendeu, de tolerância que para mim já não está ficando legal. A minha disponibilidade de serviço baixou de 98%. O que acontece agora? Ótimo, começa a trabalhar com sanções legais em cima do meu fornecedor, de forma que essas sanções legais estarão previstas inclusive aonde? O meu acordo de nível de serviço. Letra B. Na determinação da faixa de tolerância de que trata a linha anterior, considerar-se-á a relevância da atividade, com menor ou nenhuma margem de tolerância para as atividades consideradas críticas. Quando ele fala com menor ou nenhuma margem, é interessante que aqui você pode trabalhar, inclusive, gente, com a ideia de desvios padrões. Entendeu? Sim, isso mesmo, a ideia de desvio padrão aplicável, inclusive aqui dentro, do que você espera que seja uma disponibilidade em um serviço crítico ou não. Número 9. O não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença em indicadores não críticos, poderá ser objeto apenas de notificação das primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da contratação. Professor, toda vez que eu leio esse tópico, eu não entendo absolutamente nada. Deixa eu explicar para vocês então. É o seguinte, quando a gente começa uma contratação, administração pública com o fornecedor, qual a minha preocupação? Poxa, que simplesmente um serviço seja prestado, que o fornecedor consiga atender as necessidades que a gente tem ali especificamente de uma contratação. Ótimo, perfeito. Agora o que acontece? Simplesmente a gente tem que passar por um período de adaptação do contrato. O que seria um período de adaptação do contrato? É aquela visão que a gente tem da contratada, conhecendo o ambiente do contratante, conhecendo as especificações do contrato, em algum momento ou outro, dando alguns vacilos, algumas bobeiras. E nesse momento em que eu falo que ele vai dar algumas bobeiras, é isso aí que a gente está falando justamente nesse inciso. Ou seja, o não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença, em indicadores não críticos, poderá ser objeto apenas de notificação das primeiras ocorrências. Porque ele está num período, isso, nas primeiras ocorrências, ele está num período de adaptação ao contrato. Aí eu pego simplesmente, poxa, meu fornecedor já está ali louco, desesperado para tentar atender as necessidades, tal e tudo mais, as metas que eu coloquei no meu contrato, as metas que eu coloquei na minha SLA, tal e tudo mais, eu vou de lá e pá, sapeco multa em cima dele, sapeco multa em cima dele. Mas chega uma hora que vai acabar o dinheiro, entendeu? Vai gerar um desgaste desnecessário com o fornecedor, é provável até dele parar de atender as minhas necessidades. Quando a gente fala em SLA, a gente então tem que ficar atento ao que, gente? Ao fato da obrigatoriedade da adoção do que? De uma unidade de medida que permita a mensuração dos resultados para pagamento da contratada e que tal tipo de informação poderá ainda constar do SLA. Outro tópico que eu chamo a atenção a vocês é o que? Professor, lindo e maravilhoso. Você me disse uma vez lá atrás que justamente o SLA ele tem citação legal. Isso, exatamente. Eu já peguei aproximadamente 2, 3 questões que perguntando justamente sobre esse ponto. Ou seja, o SLA só existe nos frameworks aí de tecnologia da informação. Não, isso não é verdade. O SLA tem sua citação legal. Reparem que nesse momento, inclusive, a gente acabou de trabalhar com SLA onde? Dentro da IN02. A obrigatoriedade da adoção de medida, de unidade de medida, que permita a mensuração dos resultados para pagamento da contratada, vai ser encontrada ali justamente no nosso artigo 11, parágrafo 3º. Olha lá que interessante da N02. Os critérios de aferição de resultados deverão ser preferencialmente dispostos na forma de acordo de nível de serviço, conforme dispõe a instrução normativa, e que deverá ser adaptado às metodologias de construção da ANS, disponível modelos técnicos especializados de contratação de serviços quando houver. Vejam então que alguns acordos do TCU nos trazem um forte benefício em relação ao tópico de obrigatoriedade, né? Olha que interessante, porque a visão adotada na N02
tão importante, né, gente, que o TCU teve que entrar, né? Ele não poderia se calar, vocês concordam comigo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesses dois acórdãos aqui, ó. O acórdão 525 de 2008. Nas contratações de serviços relativos à tecnologia da informação, estabeleça remuneração vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de serviço, de acordo com a natureza dos serviços, em observância ao Decreto 2271 de 97. Joia. Acordo 669 de 2008, TCU. Exija nas próximas contratações de tecnologia da informação níveis de serviço a serem cumpridos pelas empresas contratadas, especialmente para atividades como suporte de infraestrutura de TI e atendimento e suporte aos usuários em atenção ao parágrafo 1º do artigo 3º do Decreto 2271 de 97. Ou seja, é obrigatória a utilização do SLA? É obrigatória a utilização do SLA. E mais ainda, olha que interessante, que a gente trabalha justamente com a visão do quê? Eu preciso ter critérios, gente, tangíveis de avaliação desse SLA. Vejamos aqui então, como último tópico aqui dessa nossa primeira aula, né, dessa nossa primeira encontro aqui rápido desse módulo, né, para falar a verdade, de onde vem a SLA justamente nas citações que nós temos dentro de frameworks. Claro, o primeiro que nós teremos, né, gente, de atendimento SLA é justamente dentro do ITIL, mas eu gosto de fazer comparações com o COBIT justamente por conta da incidência de questões que eu já vi cair cruzando o conhecimento de COBIT e contratação de serviços de TI. A gente vai ver lá dentro do controle, né, gente, justamente do DS 1.3, acordo de nível de serviço. Olha lá. Definir e acordar os acordos de nível de serviço para todos os serviços críticos de TI com base nos requisitos do cliente e na capacidade de entrega por parte da TI. Isso abrange o comprometimento com o cliente, requisitos de suporte para atendimento aos serviços, métricas quantitativas e qualitativas dos serviços aprovados pelas partes interessadas, garantia de recursos financeiros e acordos comerciais, caso aplicável. Cargos e responsabilidades, inclusive a supervisão do SLA. Os itens à consideração: disponibilidade, confiabilidade, desempenho, capacidade de crescimento, níveis de suporte, planejamento na continuidade, segurança e restrições quanto a demandas. O que a gente pode esperar até esse momento de SLA? As questões que falam sobre SLA dentro do contexto de contratações e serviços de tecnologia da informação, elas não chegam ao nível que a gente trabalhou aqui agora. Mas eu acredito que existe uma tendência muito forte das bancas começarem a cobrar isso principalmente, esse assunto principalmente em questões discursivas. Por isso que eu embasei tão fortemente essa parte do que diz respeito ao SLA aqui para os senhores. Ok? Vou ficando por aqui, gente. Ó, jazinho eu volto para a gente poder trabalhar justamente com o próximo tópico do que diz respeito à parte avançada, aos tópicos avançados de planejamento da contratação.